Você tá sem tempo para estudar inglês, mas você quer e você precisa muito. Então, olha só essa regra aqui de ouro. Estude sem esperar pelo tempo livre. Ah, tá bom, teacher, como é que eu vou fazer isso? Então eu vou me clonar e aí meu clone aprende inglês enquanto eu trabalho, enquanto eu faço outras coisas. Não, é mais simples do que isso. Olha só, primeira coisa, repete comigo. A repetição é a mãe da fluência. A repetição é a mãe da fluência. O que quer dizer que a mãe da fluência é a... Muito bom, se você falou a repetição, você sabe que a repetição é a mãe da fluência. Ou seja, estude sem esperar pelo tempo livre. Vamos lá. Pensa nesses seguintes momentos aqui da sua vida. Você está no trânsito para o trabalho. Você está lá no trem, está no ônibus, na van, está no carro, você está voltando do trabalho. Você está cuidando da casa, lavando uma louça, cozinhando, passando um café, arrumando... Enfim, o que quer que seja. Você está na academia. Você está no banho. Por que você não estaria estudando nesse momento? Me fala. Ah, tá bom, teacher, mas e aí? Eu vou parar, não vou mais ter um minuto de paz? Todo momento livre que eu tiver para mim mesmo, para descansar, eu vou estudar? Não. Na verdade, você vai escolher um desses momentos, por pouco tempo, uma vez por dia, e aí você vai estudar inglês nesse momento. Sabe essas coisas que você não precisa pensar muito, não precisa de muita atenção, é mais uma coisa mecânica? Por exemplo, lavar uma louça? É uma coisa que não requer tanto o seu foco que nem redigir um e-mail, ou então quando você está numa reunião, você está montando uma planilha, o que quer que seja. Eu consigo ouvir uma música enquanto eu estou lavando a louça? Eu consigo ouvir um podcast? Eu consigo ouvir um audiolivro? Pensa bem. E aí eu quero contar um segredo para você. São as pequenas doses diárias que vão te levar para onde você quer chegar. Não adianta você separar aquela 1 hora na sexta-feira, depois do almoço, que ficou livre porque cancelaram aquela reunião, e aí sim você vai estudar naquele momento. Tem outras 54 coisas que estão querendo aquele mesmo momento, estão brigando por aquela só 1 hora. Seja do trabalho, pessoal, enfim, o que quer que seja. Elas estão brigando por aquele momento e alguma delas vai ganhar. E geralmente não é o inglês. Então, assim, a gente tem a tendência a criar hábitos fazendo coisas pequenas aos poucos. Por exemplo, pense em alguém tentando parar de fumar. Essa pessoa vai parando aos poucos. Se você tira de uma vez, é muito mais difícil, porque daí você sente aquela abstinência, você sente aquela vontade, né? Ou então, eu quero melhorar, eu quero começar na academia. Se eu nunca tiver treinado ou tiver parado há 2 anos e eu vou voltar para academia hoje, provavelmente eu vou me machucar e eu não vou querer voltar mesmo. Então, assim, a ideia é ir aos poucos. É começar a pedalar bike com rodinha e aos poucos você tira as rodinhas, mas continua com a mão dada ali, depois você solta a mão e você tá independente e aquilo virou uma coisa natural para você, orgânica. Vira um hábito. E agora, vamos direto ao ponto. Qual que é esse método que você está falando, teacher? É essa pirâmide que você vai lembrar sempre que você precisar aprender inglês. A base da sua pirâmide é o input, que é a entrada, o consumo. É aquilo que você consome, que você lê, que você ouve, que você assiste. O meio da pirâmide é o output, que é a saída, é a produção de inglês. Você escreve, você fala. E lá no pontinho em cima, o detalhe, a cereja do bolo é você estudar de forma focada um ponto gramatical, por exemplo. Como é que a gente divide isso em números? 80% do seu tempo, a base, é dedicado a ouvir, assistir ou ler inglês. 15% é dedicado a falar e escrever. E o restante, 5%, estudar esses conceitos como gramática, tempos verbais, preposições, tipos de oração, etc. Mas eu vou aproveitar e te dar uma outra dica. É possível você aprender gramática sem estudar gramática. Nosso cérebro é muito bom de resolver problemas e fazer associações, mas muito, muito melhor do que a gente imagina. Agora a gente já tem nossa base, a pirâmide. Vamos entender o passo a passo. Primeiro a gente vai entender por quanto tempo estudar, depois como estudar nesse tempo e depois o que a gente estuda. Primeiro, então, teacher, beleza, você falou que eu vou fazer enquanto eu tô no banho, eu vou fazer enquanto eu tô lavando uma louça.
Quanto tempo eu devo estudar? O tempo todo? Eu vou pra academia, eu faço 1h30 de academia. Eu vou passar essa 1h30 ouvindo inglês? Não, você vai separar de 15 a 20 minutos por dia. Mas tem que ser todos os dias. Até sábado e domingo. Você vai me falar que os sábados e domingos você não toma um banho, você não vai pra academia, você não dirige pra algum lugar, você não lava uma louça ou dá uma geral na cozinha depois do jantar ali. Ah não, teacher, eu não lavo louça, eu coloco na máquina de lavar. Não dá pra fazer enquanto tá colocando a louça na máquina. Pensa aí. Se a gente fosse calcular exatamente com gráfico aqui, como é que a gente teria essa divisão do tempo? Se fosse uma sessão de 15 minutos, daria 12 de input, 2 de output e 1 de estudo focado. Se fosse uma sessão de 25 minutos, 20 minutinhos de input, 3 de output e 2 de estudo. Ah, mas teacher, e se eu não quiser? E se, por exemplo, ao invés de 80%, 15%, 5%, eu quisesse fazer 70, 25 ou 5? Ou então 70, 20, 10? Ou então, e se eu não quiser estudar gramática nessa semana? Ou nesse mês? Quiser fazer 80, 20? Se eu quiser fazer 70, 30, posso? Pode. Com certeza, pode e deve. Tem que ser gostoso para você, tem que ser prazeroso para você. Se você não tá numa semana em que você tá a fim de testar sua gramática, foca direto só naquilo que te interessa. É só você lembrar da pirâmide. A base é o mais importante. Quando você precisar dar aquele gás na fala, por exemplo, inverte o input e o output. Não tem problema nenhum. E aí vai uma dica de ouro para você usar enquanto você está estudando. Usa um timer. Pega o seu celular, coloca aqui um timer de 25 minutos, por exemplo, e aí deixa ele lá controlando o tempo para você. Enquanto esse tempo estiver rolando, você está estudando. Acabou esse tempo? Pode considerar que tá pago. Posta lá no Instagram, marca @oteacherraul e vai fazer outra coisa. Sai com o cachorro, vai trabalhar, vai dormir, o que você quiser. Como que eu vou estudar? Bom, lembrando que a gente vai dividir entre input e output, principalmente. Então, dentro do input, você vai escolher uma dessas coisas só para fazer nesses 20 minutos. Você vai ouvir um podcast, você vai assistir um vídeo, você pode ouvir ou assistir notícia de inglês, você pode até ouvir um audiolivro. E aí não se preocupa que junto desse vídeo eu estou mandando uma lista com alguns sites, alguns canais para você já começar a montar o seu repertório ali. Você pode ir colocando outras coisas que você gosta também e até compartilha comigo, compartilha com a gente na comunidade, no meu perfil. Enfim, a gente vai expandindo essas ferramentas. Já na hora do output, a ideia é você escrever sobre o que você acabou de consumir. Então, por exemplo, você acabou de ouvir um podcast falando sobre como usar inteligência artificial para aprender inglês. Escreve uma frase que estava lá dentro que você acha interessante, algumas palavras-chave, coloca a sua opinião se você já conseguir fazer isso em inglês, ou coloca uma reflexão. O que você achou disso? Se você quiser falar, se você sentir que está no momento de falar, se grava falando sobre isso. Pega o gravador do seu celular e se grava. Ou então, grava um vídeo. Porque aí, além de ouvir, você vai conseguir se assistir. Isso é muito importante. Você desenvolve esse senso crítico em cima do seu próprio inglês. E aí você sempre consegue ir consertando os errinhos, mas também validando os acertos. Por último, uma dica que é uma das minhas favoritas. É escrever um diário. Mas tem que ser no papel e caneta. Vou te explicar por quê. Papel e caneta não tem 5 janelas abertas. Papel e caneta não tem notificação do WhatsApp, do banco, do Instagram descendo. Papel e caneta não tem 40 abas abertas no Chrome. Papel e caneta é só você, suas ideias, a caneta e o papel. É só isso, sem distrações. E além disso, você ainda está reforçando a memorização. Você sabe que escrever está diretamente conectado à memorização. Lembra quando você estava na escola, que você copiava, que você escrevia, respondia no caderno, no livro? Quando você precisa, eu não posso esquecer isso aqui, o que você faz? Você anota. Teacher, mas eu uso meu celular, posso usar para fazer isso? Até pode. Mas lembra que a gente acabou de falar? Então, papel e caneta é a minha recomendação pessoal para você. E aí, para a gente concluir, repete comigo, a repetição é a mãe da fluência. A mãe da fluência é a repetição.
Se você gravou tudo isso aqui, você está pronto para estudar inglês todo dia, 15 a 25 minutinhos por dia. Eu te garanto que se você fizer isso, em uma semana você não vai reconhecer o seu próprio inglês. Você não vai reconhecer a sua própria memorização de palavras. Cada vez menos vai ficar difícil de lembrar a palavra quando você precisa dela, porque o inglês vai estar sempre fresco na cabeça. It's been it. Thanks for watching and happy studying.